Querido Mestre Jesus, nos ilumine, Senhor, neste momento, ilumine o nosso estudo, para que possamos aprender. Que a espiritualidade amiga da FEJOG nos auxilie durante esse trabalho, para que nós sejamos preparados para a tarefa seguinte, de assistir os nossos companheiros encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, por nos trazer aqui sãos e salvos. Que assim seja. Que assim seja. O tema dessa noite, é oração, que algumas pessoas também chamam de prece. Para esse tema, eu dividi em 4 partes. Nós devemos levar umas 3 semanas falando desse assunto. Mas eu prometo a vocês que eu não vou deixar ninguém dormir, tá? Vocês viram que na semana passada eu tenho uma técnica para que isso não ocorra, Eu começo a falar daquelas coisas bem assustadoras, fica todo mundo me olhando assim. E aí vamos falar sobre a oração, Eu trouxe aqui, eu vou dividir isso em 4 partes. O que a codificação fala a respeito da oração? O que ocorre quando nós fazemos a oração? O que ocorre dentro de nós? O que ocorre fora de nós? E a oração e a intercessão. Vamos falar sobre a oração nesses 4 aspectos. Tem muitos aspectos, mas se a gente fosse falar tudo que a gente tem que falar sobre oração, a gente ficaria aqui meses. A oração é o assunto mais abordado na obra de André Luiz. Nos 13 livros, o assunto mais abordado é a oração. Não tem nenhum assunto que supere a oração na obra de André Luiz. Na obra de Kardec também é um assunto importantíssimo, tanto é que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo final, ele coloca lá, coletânea de preces espíritas. E eu escolhi aqui o capítulo 27, Pedi e obtereis, que é um capítulo que fala sobre a oração. E aqui eu vou ler o item 22 e o item 23, e nós vamos comentar sobre isso. Vou começar com 23. Felicidade que a prece proporciona. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Boa noite. Qual a diferença na cabeça de vocês em relação à prece e oração? É a mesma coisa? Não. Ou são coisas diferentes? Não é? Coisas diferentes. Oração é aquela que você decora. Aí é reza, A oração é que decora. É isso, e a prece ou a oração que decora? Eu acho que é oração. Pra mim é reza, você decorado. A prece e a oração se você é faz de coração. É? Alguém mais? Sei. A prece é espontânea. A prece é espontânea. Certo. A reza ou a oração em si, são coisas. Mas se a gente for ver lá no final do Evangelho, o Espiritismo já dá preces. Isso mesmo, exatamente. Eu imagino que a oração é aquela que você tira dentro de você, ou mais espontânea, a espontaneidade. Se haver realmente diferença. É bom fazer essa pergunta, embora ela é simplesmente semântica, ela é questão de termo. Você vê que ela tem uma concepção, ela uma, você outra, eu tenho outra. Mas o que é que nós poderíamos dizer sobre isso? Eu andei estudando, a literatura espírita aborda que a prece é ritualística, é formal. Cada um tem. Por exemplo, os católicos, eles têm o hábito de fazer prece. Pegar o texto e ficar lá, é ritualístico. A oração não é ritualística. A oração, isso é apenas uma semântica. Você pode idealizar isso, o contrário, você também está certo? Mas na maioria das vezes as pessoas vão ter essa concepção, que a prece ela é ritualística e a oração é espontânea, é uma conversa.
O Espiritismo acredita muito que a oração ou a prece deve ser espontânea. Se prega muito que essa deve ser assim, deve ser a forma de se comunicar. Vale apenas para registro essa curiosidade. E aí, sim. Eu sempre ouvi falar que a oração e a prece seria a mesma coisa. A reza seria a ritual eucarístico. Deus, vamos rezar. Então, a rezar é o texto, a ladainha, proferir aquela coisa ritual. Exatamente isso que a gente está falando. Cada pessoa tem uma concepção diferente, mas são apenas termos. A senhora pensa assim, eu já acho que é o contrário, ela é o meio termo, então ninguém está errado. Ninguém está errado. Por incrível que pareça, ninguém está errado. Na minha cabeça, a oração é mais espontânea e a prece é mais ritualística. É Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. Né? Não é que nenhum dos dois sejam errados, mas eu quis registrar apenas para a gente distinguir. Oração do Pai Nosso, oração da Ave Maria, isso para mim é uma oração. Termo, simplesmente termo. Agora cabe em todas elas a gente carregar com a nossa emoção, com o nosso amor. Aí é outra história. É o âmago da questão. E aqui vamos lá. Pedi e obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Felicidade que a prece proporciona. Em algumas traduções a gente vai ler isso aqui como uma virtude da prece também. 23. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós, a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração, e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Vou repetir. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. E nós temos quantas vezes em nossas vidas, vou começar a comentar, momentos de aflições, de paixões, pessoas que fazem uso de drogas, pessoas que têm algum tipo de viciação qualquer, que quer deixar de falar tanto e fica naquele sofrimento, eu não deveria ter falado aquilo, mas eu não consigo não falar. Pessoas que têm viciações no campo sexual. E a gente diz assim, você faz uma oração e a pessoa diz assim, não tem nada mais que eu possa fazer, só oração fazer. Muitas vezes a única coisa que precisa fazer é a oração. A oração, né? Perdi aqui. A oração talvez o que vai ajudar a resolver aquele problema. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem chamada Maria de Magdala. Uma das melhores mensagens que tem das 760, na minha opinião. Eu me identifico muito com essa mensagem. E o benfeitor do Francisco Cândido Xavier escreveu nessa mensagem que Maria de Madalena, de todos os seguidores de Jesus, de todos os apóstolos, discípulos, foi a que teve que vencer as maiores dificuldades para se converter. Ele não diz quais eram as dificuldades, mas ele diz assim no texto, né? A gente pensa, ela foi uma prostituta. Ele não fala isso. Ele apenas diz que ela foi que teve a vencer as maiores dificuldades para conseguir se converter e seguir ao Cristo. E ele diz que ela só conseguiu através da oração. Muitas vezes nós estamos passando por situações extremamente difíceis porque nós não oramos. Muitas obsessões não começariam se nós tivéssemos o hábito de orar da forma correta,
E eu pretendo que nessas 3 semanas a gente entenda o que os Espíritos, não eu, o que os Espíritos estão nos mostrando, que nós oramos de forma equivocada e perdemos as benesses que a oração. Repetindo o que eu disse no início, nós dividimos o estudo de oração, que na minha opinião, de 44 tópicos, esse é um dos 10 tópicos mais importantes. Se a gente, durante esses 44 tópicos, só aprender a oração, valeu a pena tudo, porque a oração é um dos maiores, se não for o maior benefício que tem nesse programa que a gente vai estudar. A oração, como ele diz aqui, ó, vou repetir pela 3ª vez, né? A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Mais um ensinamento. Lembram que no tópico anterior tinha um último item lá chamado meditação, que eu falei sobre a preparação emocional, psicológica, alimentar, e a meditação eu não falei da meditação. Nós não conseguimos ainda entender que a prece é um momento de meditação. A gente precisa se recolher, analisar os personagens que nós estamos vivendo, verificar que algumas pessoas também chamam de máscara. Eu prefiro chamar de personagem, porque a máscara parece que é algo proposital que a gente coloca. O personagem a gente incorpora ele muitas vezes nem sentindo. Então a gente precisa analisar à noite os personagens que nós estamos vivendo, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, como professor, como profissional, e verificar o que há de verdade nas interpretações que nós estamos providenciando para os outros. Todos vocês têm uma visão de mim, mas ninguém aqui me conhece. Ninguém, nenhum de vocês. A maioria... Oi? É verdade, as nossas intimidades são nossas, né? Não só elas, mas também os personagens públicos. Eu não estou falando nem nas privacidades. Eu estou falando mesmo dos personagens públicos, que muitos deles não são reais. Profundo isso, hein? E aí, no momento, questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece a si mesmo. No momento que nós nos deparamos em casa para orar, e nós vamos ver isso na semana que vem, porque nossas orações, elas já nascem mortas, porque nós não aprendemos a nos desvestir e sair dos nossos personagens. E a gente quer ter uma relação com a espiritualidade, com Deus, vestindo um personagem que não é real. E aí a espiritualidade vem nos mostrar que para conseguir criar um túnel, que é o que a oração provoca, para nos ligar dessa esfera mais densa, para se ligar, para dar um telefonema para alguém que está acima de nós, porque tomara que, não é? Embora a gente vai ver que é possível, a gente pode fazer uma ligação para quem está abaixo de nós. Imagine um parêntese rápido. Eu sou um assaltante de banco e antes de assaltar o banco eu oro pedindo proteção para o meu assalto. Essa oração é ouvida e atendida também. Fato. Nós vamos ver como, por que e quem atende essa oração. E aí essa oração é feita para baixo, não é para cima. Então, no momento que eu fizer uma oração pensando no alto, eu preciso me despir dos personagens falsos, porque eles só estão enganando a vocês. Os meus personagens falsos só estão enganando a vocês e a mim mesmo. Porque os espíritos que estão aqui sabem quem eu sou. Meus obsessores sabem quem eu sou. Não é? Então a gente vai treinar isso aqui de
entender a saída que precisamos fazer desse personagem durante a oração para nos preparar para deixar em definitivo esses personagens para quando estivermos na frente das pessoas. E aí as pessoas vão começar a nos ver como realmente nós somos e fatalmente, que eu não quero que vocês descubram as partes negativas do meu eu, vou tentar me corrigir para que vocês me vejam de uma forma melhor. Esse é o exercício. Então ele diz aqui: no recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós já não há mistérios. Eles se vos desvendam, como eu acabei de dizer. Apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Um outro aprendizado que Santo Agostinho disse em 1861, 63, 64, que o André Luiz vai nos mostrar como isso acontece. A oração, como eu disse, tem muito a ver com a meditação. No momento que eu entro em modo de meditação, quem pratica yoga e outras disciplinas que focam a meditação, o desprendimento, sabem. Nós, no momento do sono, da meditação, nosso perispírito se afasta mais do corpo. No momento da prece, eu preciso fazer esse exercício, senão a minha prece não tem resultado. Que nós vamos ver que resultado é esse. O resultado está no item 2, que a gente vai falar. A prece, o que os espíritos ensinam, a prece para dentro de nós, o que ela causa dentro do nosso corpo. O item 3, o que acontece com a prece fora do nosso corpo. E o item 4, intercessão e a prece. Então, no momento que o meu perispírito, em modo de meditação, se afasta do meu corpo, eu começo a ter uma visão mais ampla da vida. Eu começo a receber comunicações espirituais através da intuição. Mas isso só acontece se eu entrar nesse modo de prece da forma correta, sincera, sem personagem. Sem personagem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicada do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre as delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfume que a alma ouve e aspira, quando se lança às esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós orai com Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhes perpassavam na alma, se bem que, vergando ao peso de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. E você vê que ele, em uma linguagem poética, fala que quando nós oramos, nós receberemos energias que
impregnarão nos nossos poros. E aí o item 2, dá tempo a gente falar que André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, vem dizer assim mesmo: no momento que nós oramos, não vou repetir isso, né? Pense sempre que para dar certo tem que ser oração sincera, no momento, no local, com um sentimento voltado à verdade. No momento que nós reunimos esses parâmetros e oramos, nosso perispírito arranca um pedaço do fluido cósmico universal, que é o fluido que cria todas as coisas vivas e não vivas, e traz para ele. E aí, como Santo Agostinho diz, o fluido cósmico universal penetra nos poros do perispírito. Penetra no poro dos perispírito e ocorre uma transmutação. Ele vira fluido vital. Vira fluido vital, impregna no tecido, chega até o campo celular. E no campo celular, ele vai se alojar nas nossas baterias naturais, chamadas mitocôndrias. A carga energética que todo ser humano possui para viver o tempo de vida dele é carregado nas mitocôndrias. Se alguém pudesse ler a mitocôndria do outro, veria, olha, essa pessoa reencarnou para viver 70 anos. O gasto dessa energia que foi programada para 70 anos pode ser aumentado ou diminuído, dependendo do estilo de vida que a pessoa tem. A prece é um dos maiores repositores dessa energia. Chegando nas mitocôndrias, ela provoca essa energia, já como fluido vital, provoca uma reação e faz com que a mitocôndria produza energia que revitaliza a célula. A célula de uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, ela tem uma vitalidade deteriorada. Uma metáfora, ela está triste. No momento que o fluido vital penetra na mitocôndria e a mitocôndria produz um choque elétrico magnético na célula, a célula se revigora. E se a célula se revigora, todo o corpo se revigora. E aí a pessoa, depois de várias sessões de prece, ou se ela recebeu essa vibração de outras pessoas, que é o item 4, a intercessão, que nós vamos ver, a pessoa fica bem, fica assim, nossa, estou indo na FEJOG e recebi aquele passe e fiquei melhor. O passe é uma doação energética igual que a pessoa tem se ela fizesse a prece desse jeito. Por isso que muitas vezes a pessoa é beneficiada no passe porque ela não está em condições físicas, psicológicas de promover a auto-refrigeração, a auto-alimentação dessa energia por si só. Aí ela vem e outra pessoa faz esse procedimento todo e entrega para ela a energia pronta, porque ela sozinha não está conseguindo orar. Porque está com um problema físico, está doente, está pessimista, está obsediada. O padrão vibratório dos centros de força dela está completamente desregulado e ela não consegue fazer esse procedimento. Então o passe é exatamente uma das formas de intercessão para colocar lá no campo celular a energia que ela sozinha não consegue fazer através da prece. Isso é o que é a prece para dentro de nós. A prece resolve nossos problemas? Resolve? Não. André Luiz, no livro No Domínio da Mediunidade, Aulus diz. André pergunta, mas Aulus, a prece é capaz de resolver os problemas? Ele não. A prece vai lhe habilitar você a resolver os problemas. Por quê?
Primeiro, você não tinha disposição para sair e batalhar pelo emprego. Você ficava lá por uma questão de depressão, pessimismo, no sofá da sua casa. Aí no momento que você faz esse procedimento todo que revitaliza o seu corpo, você acorda cedo e vai trabalhar, vai buscar seu trabalho. Você também está com um problema familiar e não consegue enxergar a solução. A solução está ali na tua cara. E no momento que você revigora as células também do cérebro, no outro dia, não é que a solução está ali, olha só. O Aulus ensina isso para André Luiz quando ele está analisando o caso do Jovino. Jovino é casado com uma trabalhadora do centro espírita e ele está com uma amante. Abandona a mulher com a mãe dela morrendo em casa, os filhos com muita dificuldade financeira, e ela está num desespero tremendo. Ora pedindo auxílio, André Luiz e Aulus vai na casa dela, e chegando lá ele inspira ela faz uma oração tão forte que vários espíritos que estão ao redor da casa, no momento que ela faz a oração, penetram na casa dela, sofredores. E André Luiz fica espantado, o que esse pessoal está fazendo aqui? E Aulus diz, meu irmão, a luz que ela emitiu foi tão forte que os sofredores acorreram aqui buscando bálsamo. E no outro dia ela acorda no otimismo, o marido não dormiu em casa, estava com um amante, a casa está hipotecada, não tem nada para comer, ela está passando dificuldades financeiras tremendas e ela no ânimo dizendo que vai resolver tudo. E aí André Luiz fala assim mesmo, nossa, a prece fez isso tudo, deu o que ela precisava para correr atrás e resolver o problema. E aí o marido chega depois da noitada com a amante e ela trata o marido extremamente bem. O marido fica assustado e diz assim, essa mulher está com uma peixeira atrás ali para me pegar. E o André Luiz fica olhando o dia dela e fala, ela vai mostrar para ele que a melhor forma de agir é como ela está agindo com ele. Ela saindo dessa vida, ela sai como uma esposa digna. E ele está escolhendo sair como um esposo que trai ela. Então, percebemos durante essa hoje é a primeira semana, temos mais duas. A prece, meus irmãos, tem tantas nuances que nós precisamos parar de dizer para as pessoas assim, eu não posso fazer nada por ela, eu vou fazer uma prece. Se você tiver que escolher entre uma visita e uma prece, não puder fazer as duas, o melhor é fazer as duas. Mas se a gente disser assim, eu faço a prece ou eu faço a visita, faça a prece. Entre um telefonema e uma prece, faça a prece. A prece, se nós todos aqui, como eu disse há pouco, tivesse o hábito de orar de forma certa, nós estaremos livres de várias doenças e vários processos obsessivos. Lembremos, para finalizar, da mensagem que Emmanuel diz num livro que eu esqueci o nome, se eu não me engano, não lembro, uma mensagem chamada Água Fluida, quando ele diz que nós todos poderíamos à noite colocar um copo de água na beira da nossa cama e pedir que os benfeitores espirituais colocassem ali todos os medicamentos psíquicos, físicos, para nos auxiliar nas nossas celeumas. A espiritualidade iria lá à noite e colocaria. Mas ele faz uma ressalva no final, porque ele diz que a água precisa ser limpa. Aí ele diz, com o passar dos dias é bom não esquecer que a espiritualidade vai lá e vai colocar água, mas Deus espera que nós façamos o mesmo exemplo da água e nos purifique, tirando de nós os nossos defeitos morais, as nossas más inclinações. Porque a misericórdia divina acolhe o criminoso, esperando que ele deixe de ser criminoso, porque essa misericórdia não ficará eternamente amparando o criminoso. Ela ampara no início o criminoso, esperando que o criminoso se torne uma pessoa digna. Olha que mensagem linda, na minha opinião. Então essa é a mensagem que eu quero deixar. A prece é a melhor ferramenta de defesa do cristão.
E a melhor ferramenta, a melhor arma do cristão, qual é? A defesa é a prece. A defesa é a prece. Mas qual a melhor arma para intimidar qualquer espírito inferior de nos atacar? Reforma Hã? Reforma íntima. A moral. Vamos colocar assim, a moral. A moral. A moral é a arma. Se mesmo assim nos atacar, a prece é a melhor defesa. Obrigado. Bom, semana que vem a gente continua. Eu não deixei espaço para vocês